E para abrir o nosso programa de hoje, o nosso Vitrine Revista, vamos falar de saúde, de nutrição. No último sábado, dia 4 de fevereiro, foi o Dia Mundial do Câncer. A data tem como objetivo aumentar a conscientização e a educação sobre a doença. E hoje aqui no Vitrine, eu recebo a nossa super nutricionista Raquel Dreyer para falar sobre alimentação oncológica. Tudo bom, Raquel? Boa tarde. Tudo bem. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, minha linda. Vamos começar assim, então. A saúde tem uma relação direta com a nossa alimentação, é isso? Isso. Eu sempre digo assim, ó, que a alimentação, né, o alimento, ele tem o poder de prevenir várias doenças. A gente está falando, por exemplo, doença cardiovascular, de pressão alta, de colesterol elevado e também do câncer, né? E também de ajudar a tratar algumas doenças também. Então, o alimento tem uma relação direta com prevenção e tratamento. Quando a gente fala dos industrializados, muito liga-se, os industrializados, eles, com muitos conservantes, eles podem causar câncer ou podem potencializar doenças relacionadas ao câncer. O que é verdade e o que é mito, Raquel? Assim, ó, em relação ao câncer, a gente sabe que não existe uma evidência direta. Então, eu sempre digo também assim, ó, nenhum alimento causa câncer sozinho. E nenhum alimento cura o câncer sozinho também, é um conjunto de fatores. O industrializado, de forma geral, ele é rico em açúcar, em gordura, então por isso que ele não deve fazer parte de uma rotina diária, né, de ninguém, né, pensando em prevenção de doenças crônicas. E não só pelos conservantes, hoje a gente fala muito também dos corantes que são utilizados, né, e que tem relação com várias doenças também, então quanto mais pudesse evitar, melhor. Entendi, não é porque, por exemplo, a pessoa ali comeu uma bolachinha, né, um salgadinho, alguma coisa assim, esporadicamente, que, meu Deus do céu, e agora? Vou fazer um exame. A nutrição também não é esse terrorismo todo, né? Então, equilíbrio é a chave em relação à prevenção de doenças. Isso aí. Agora, quando a gente fala de alguns tipos de cânceres, assim, que acontecem, que são desenvolvidos, tem muito a ver, por exemplo, com o tipo de alimentação, hábitos de vida que a pessoa leva? Sim, dependendo do tipo de câncer, a gente diz que até 75% tem relação com o estilo de vida, né? E nesse estilo de vida, a gente está falando, além do tabagismo, etilismo, o estresse, da alimentação. Então, a gente pode citar, por exemplo, o câncer de intestino, né? Câncer de colo e reto, que tem uma relação muito direta com a obesidade, com a ingestão excessiva de carne vermelha, que para nós aqui é muito cultural, né? Enfim, a tradição. Então, existem sim alguns tipos, como o câncer de colo e reto, que por sinal é o segundo mais prevalente no Brasil, entre homens e mulheres, que tem uma relação muito forte com a alimentação. Quando a gente fala de alimentação, também tem alimentos que podem ajudar a prevenir alguns tipos de câncer, por exemplo? Sim, como eu falei, sozinho nenhum deles, mas no contexto de equilíbrio, frutas e vegetais são ricos em compostos bioativos, que têm esse papel de prevenção. Cuidar também com a ingestão de prebióticos, que são fibras que nutrem as nossas bactérias intestinais, também tem uma relação direta com a imunidade. Então, sim, no contexto geral, frutas, vegetais, cereais, grãos integrais são super importantes. Para quem está passando pelo tratamento oncológico, por exemplo, pacientes que estão nos assistindo nesse momento, Raquel, que estão passando pelo câncer, a alimentação deles durante o tratamento muda também? Muda um pouquinho, mas assim, ó, eu também digo, não tem nada que você não possa comer, né? É claro que o que a gente pede para restringir, especialmente pacientes em quimioterapia, que pode baixar um pouquinho a imunidade, é o consumo de carne vermelha crua, né? Então, assim como também de sushi, porque aí não tem uma segurança biológica nesse alimento. O caldo de cana de rua e o açaí de rua também não são seguros pelo risco de contaminação pelo bichinho do barbeiro. Exceto isso, ele pode comer de tudo. E também se fala muito, né? Não pode comer glúten, não pode tomar leite, não pode comer carne. Então, eu recebo, às vezes, no consultório, pacientes que não sabem o que comer. E, na verdade, ele pode comer de tudo, né? Exceto esses pequenos ajustes que têm relação com a imunidade dele. Mas ele pode e deve comer. Quanto melhor conseguir se alimentar, melhor a resposta ao tratamento também, né? Também, esses pacientes, e a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, quando eles estão fazendo a quimio, a rádio, eles sofrem um pouco depois para se alimentarem, né? Muitas vezes não tem tanta fome, ou às vezes vômitos, né? Enjoo. Para esses pacientes, o que é indicado na alimentação? Isso. Assim, ó, primeiro, nem todo paciente que faz a quimio vai ter enjoo, né? Alguns podem ter. Nesses casos, o que a gente orienta? Prefira alimentos mais frios, mais geladinhos, que eles são mais apetitosos. O gengibre é um excelente aliado também. A gente pode colocar num suco, numa salada, numa aguinha saborizada. Evitar alimentos com muita gordura, porque demoram mais para fazer a digestão. E aí, além da alimentação, a gente fala para não usar roupa muito apertada, porque também pode ter um
desconforto. E muito importante, Paty, não ficar sem comer. Porque às vezes, pelo medo de acabar, enfim, tendo mal-estar e vomitar, o paciente fala, não vou comer. E quanto mais tempo ele fica sem comer, mais baixo o açúcar no sangue, né? Diminui os níveis de açúcar e aí mais enjoo ele vai sentir. Ah, tem uma relação direta, então, Direta. em ficar sem comer. Exato. E às vezes, muitas vezes a gente confunde, né? Acha, bom, não vou comer porque daí não vou ter nada pra vomitar. Exato. Então, assim, coloca lá uma bolachinha, uma torradinha, né? Uma castanha, qualquer coisa, pequeno volume, mas não deixe de comer. O jejum, né? O tempo grande de jejum piora a náusea. Agora, é importante também a gente falar desse tema, né, Raquel? Dia 4, então, a gente teve o Dia Mundial do Câncer, que é um tema que a gente vem muitas vezes falando aqui no Vitrine Revista, o nosso consultório aberto aqui, sobre vários tipos de cânceres, tratamento, como que é o diagnóstico, tudo como acontece. Hoje aqui a gente abordando a questão da nutrição. E é importante falar porque nós temos uma prevalência muito grande na população em relação ao câncer. Muitas pessoas, quando recebem um diagnóstico de câncer, ficam, claro, muito abaladas, né? Com razão, enfim. Mas sabe-se que o câncer, detectado precocemente, ele tem uma chance de cura muito grande, né? Sim. A gente percebe que, claro, os índices têm aumentado, né? Saiu agora recente a última estimativa, mas sim também a medicina evoluiu muito, a gente cada vez mais sabe como melhor tratar esse paciente, então a gente tem sim muitos pacientes que ficam bem. Então, é claro que o diagnóstico, a doença assusta, mas não é uma sentença, né? A gente tá ali para cuidar, todo mundo junto e tudo dá certo, né? Isso. Então... E o tratamento é multidisciplinar, são várias pessoas ali, não é só o médico que vai aplicar, ou a enfermeira que vai aplicar a quimioterapia, mas tem, por exemplo, a nutricionista, tem a psicóloga, tem todo um corpo por trás disso tudo. O paciente é um quebra-cabeça, né? E cada profissional é uma pecinha, né? Então, eu só consigo cuidar da alimentação, mas isso faz parte, é um pilar importante no tratamento. Então, né, não tenha medo, tudo vai dar certo, né? Procure ajuda, tire suas dúvidas, que a gente sabe que hoje em dia muitos pacientes ficam bem, graças a Deus. Que bom, viu? Obrigada, viu, Raquelzinha, pela tua presença hoje aqui, abrindo a nossa semana do Vitrine Revista, e até uma próxima, minha linda. Muito obrigada.